A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, mais um momento aqui reunidos com muita alegria, com muita paz, que essa semana possa ter sido aí muito boa para todos vocês. E iniciando o nosso programa, eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso desejo é que você possa sentir o calor humano que a Boa Nova transmite com as mensagens espirituais que nascem no coração daqueles que fazem funcionar este grande mecanismo de iluminação da Terra, que é a mensagem espírita através do rádio. E é isso que nós temos o carinho de entregar a você com a participação de toda a Boa Nova, através dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Isso mesmo, e o Clube Amigos da Boa Nova espera por você. Basta ligar no 0800 12 18 38. Inscreva-se, auxilie na divulgação da mensagem, nessa programação de qualidade da Boa Nova. Ajude aqui pessoas que moram em locais distantes, que não têm acesso à informação, a conhecimento, que podem estar em outros países, inclusive, e ter o acesso a essas informações, ao conhecimento da doutrina espírita. Tudo isso você pode auxiliar através da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, telefone 0800 12 18 38. E estamos estudando o livro Voltei, estamos lendo e comentando. É um livro que é do espírito Irmão Jacó e a psicografia foi de Chico Francisco Cândido Xavier. Estamos comentando o capítulo 2º, que se chama A Frente da Morte. E na semana passada nós comentamos até o subtítulo, que chegamos a ler inclusive no Grande Desprendimento, se chama o subtítulo. E conversando aqui, não é, André? Nós decidimos retomar essa... É que como nós temos que encerrar o capítulo, não é? Nós vamos aproveitar o tempo de hoje para, ao encerrarmos o capítulo 2º, com o outro subtítulo, Minha Filha, nós possamos retomá-lo deste tópico, porque fala sobre o processo desencarnatório que irmão Jacó está descrevendo, com a saída do corpo, com a ruptura das forças, dos laços magnéticos que prendem o espírito à matéria, com as sensações e as emoções de alguém que agora está se vendo obrigado a defrontar-se com suas atitudes, seus pensamentos. Então é muito importante que nós aproveitemos o ensinamento do irmão Jacó, que era espírita quando estava na Terra, para que isto nos ajude a enriquecer nosso dia a dia com bons pensamentos, com boas atitudes e com uma reciclagem da nossa postura.
nós espíritas, ou os que nos simpatizamos com a doutrina espírita, e sobretudo aqueles que estão realizando tarefas nas instituições espíritas, nós temos o dever de ler, de pensar, de meditar nestas palavras do irmão Jacó, para que nós reciclemos a nossa forma de proceder, que nós entendamos o que será pesado para nós no outro lado da vida, em nossa consciência. E é isso que nos faz voltar a este capítulo, a este trecho. Então a Solange vai voltar a ler e nós continuaremos a comentar até o final, no último bloco do programa de hoje, o capítulo número 2. Ok, o subtítulo é No Grande Desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, que é o Alberto de Rochas, me identificava em singulares processos de desdobramento. Ele estava saindo do corpo, ele percebia que ele, ora estava preso à matéria, ora ele estava fora, mais para fora do corpo. Recluso, preso, na impossibilidade de receber os amigos para conversas e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando me aproximar deles. Buscando se aproximar desses amigos para conversações e entendimentos, uma vez que estes amigos não podiam mais ir aonde ele estava. Estava muito débil, muito fraco, então as visitas haviam sido cortadas. Nas últimas 30 horas, me reconheci em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava, mais equilibrado, mais profundo. Então, nas últimas 30 horas, então um pouco mais de um dia, o corpo dele foi ficando mais fraco, e ele começou a observar-se fora do corpo. E ele percebia que ele também, fora do corpo, tinha um coração que pulsava. Enquanto o coração físico estava entrando em desarranjo, ficando mais débil, o outro coração estava mais forte, mais firme. A visão comum se alterava. Em determinados instantes, a luz me invadia, em clarões repentinos, mas por minutos de prolongada duração me envolvia densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Com toda certeza, ele estava com dificuldade respiratória e então providenciaram a tenda de oxigênio, onde o oxigênio mais concentrado possibilitaria uma melhor oxigenação do sangue. Mas este conforto não tirava dele essas sensações estranhas que ele estava observando. Observei que frio intenso veio me atingir as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? O corpo não estava perdendo todo o seu calor? Não seria isso o fenômeno da morte? Procurei me acalmar, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim. Tal nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grandes correntes. Ele estava sendo ajudado por espíritos que estavam a seu lado, ou por uma entidade amiga, porque ele viu 2 mãos que estavam aplicando um passe na região do tórax. E isso deixou-o bastante intrigado. E essas mãos vinham de alto a baixo, parando na particularidade da área central. E ao fazerem isto, essas aplicações magnéticas diminuíam nele as impressões de angústia. Ele então fez o quê? Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo a ele o benefício, e implorei mentalmente que me ouvisse, que me ajudasse. Irmão Andrade é a entidade amiga com quem ele trabalhava nas reuniões mediúnicas, na Federação Espírita, nas ações beneficentes junto aos desencarnados, e que agora ele recorria, quando percebeu que mãos amigas invisíveis estavam ajudando, ele imediatamente atribuiu-as ao irmão Andrade, pedindo mentalmente: me ajude, me socorra, por favor.
qual se estivesse sofrendo delicada intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém a confortar-me. Não se mexa, silêncio, silêncio. Você não se agonie, fique calmo. Você está sendo ajudado, não atrapalhe o processo. Era o que o espírito amigo estava sugerindo a ele. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Estava nos momentos finais. Os espíritos estavam trabalhando para o desligamento do perispírito em relação ao corpo. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual se concentravam agora no cérebro. Demoraram quase 2 horas sobre os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a me dominar quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, era semelhante a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Este era o momento em que as principais ligações do perispírito com a matéria densa estavam sendo desfeitas na parte do coração, na parte cerebral. Esses núcleos primordiais da união entre o espírito e a matéria agora precisavam ser desatados. E o espírito, através dos passes magnéticos, estava providenciando esse afrouxamento e essa ruptura. Me senti, no mesmo instante, dominado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? O que aconteceu com ele quando essa ruptura no cérebro se deu? Como se um choque elétrico tivesse corrido por toda a sua estrutura cerebral e produzido nele aquele impacto. O que ele começou a perceber? Vamos ouvir, porque isso é comum acontecer com muitas pessoas que já foram ou voltaram nas experiências de quase morte. Elas contam exatamente isso. Vejam só. A imagem mais aproximada é de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Me vi diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Tudo! Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos desfilavam, absolutamente precisos, ante os meus olhos aflitos, como se fossem revelados de roldão por estranho poder numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Ele é um telespectador e está vendo o filme da sua vida, quadro a quadro, tudo que ele fez rapidamente passando pelos seus olhos. O meu pensamento se transformou num filme cinematográfico que, de forma misteriosa e repentina, se desenrolava, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para o seu criador assombrado, que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia à sua vontade o barco do desejo. Vejam só o que ele compara. Ele imagina que quando ele nasceu, com todas as suas potencialidades, ele começou a somar as ações, os pensamentos, sentimentos, e isto foi sendo gota a gota colocado num local que seria um lago, que representa essa imagem contenedora, esse ambiente onde tudo está ali produzido por ele. E a superfície do lago, aquilo que está em contato com a realidade objetiva, com a realidade material, é onde ele chama o local em que, sobre este lago, ele pode conduzir na tona, na superfície, o barco do desejo. Ele quer ir para lá, ele vai. Ele quer voltar, ele volta. Ele quer parar, ele para. Mas ele está navegando em cima de toda aquela água que é o conjunto das suas ações, dos seus pensamentos naquela vida. Aí, o que acontece? Ele vai sair do corpo físico e vai viajar para uma outra dimensão. Então, ele vai continuar a descrever isso. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, me via no fundo, cercado de minhas próprias criações. Então, você imagina que alguém venha
e rompa a parede do lago, ele está com o barquinho dele lá em cima, né? Aí alguém vai e tira um pedaço e a água toda represada no lago, juntamente com o dono do barco, o barco começa a se envolver e ele vai sendo levado, o barco afunda, ele vai ficar no meio de todo aquele cipoal de ideias, de atitudes, de lembranças e vai passar para outra região. É a comparação que ele faz quando ele tem que ver tudo o que ele havia armazenado durante uma vida nesse lago. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Ernesto Bozano. O livro se chama A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Ele havia lido quando estava na Terra. Ele então tinha uma noção mais ou menos do que acontecia. Mas ele diz que, apesar dele ter recordado em que esse livro em que Bozano analisa o comportamento dos moribundos, ele quer dizer o quê? Sou forçado a asseverar que todas as narrações que nós possuímos, neste sentido, apenas comentam palidamente o que acontece, a verdade que acontece. Mesmo Bozano, mesmo André Luiz, mesmo outros espíritos que comentam o fato da desencarnação, traduzem essas verdades do espírito de uma forma ainda bastante pálida, bastante superficial, porque isso é muito peculiar a cada um. E é interessante, Solange, que as pessoas que passaram por situações de quase morte, chamadas de experiências de quase morte, elas relatam este fenômeno. Elas perderam a vida física quase que totalmente, foram atestadas mortas, inclusive por médicos, mas de repente voltam à vida física, como se despertando ou no próprio velório ou no necrotério, e voltam à vida e continuam vivendo. E aí elas contam que passaram por um lugar, que havia um túnel, que tinham pessoas, que elas começaram a ver tudo que elas haviam feito. E isso para elas muda totalmente a noção do que é a vida do outro lado. Então, pode falar. Não, é só um parêntese aqui antes da gente seguir, porque o Ernesto Bozano, só a título de curiosidade, né? Ele foi um pesquisador espírita italiano, voltado à metafísica, metapsíquica. Ele foi professor filósofo da ciência. Isso em torno de 1930, que ele publica esse livro que se chama A Crise da Morte, que você comentou, André. No livro ele expõe e ele comenta os testemunhos vindos do mundo espiritual sobre as diversas situações por que passa o espírito no término de cada experiência na matéria. E ele submete esses casos todos que ele estudou a uma pesquisa científica. Sim. Então, só para a gente ter uma noção de quem foi Ernesto Bozano, se alguém quiser pesquisar. Esse livro, as pessoas que quiserem podem procurar na internet. Esse livro, ele é editado, ele está disponível. Acho que inclusive em PDF, viu, André, pela internet. A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Talvez, inclusive, como a Solange está lembrando, possa ser encontrado em PDF para as pessoas que queiram fazer o download. É algo que serve para a meditação, porque se trata de um estudo científico feito por ele das diversas passagens em que espíritos estão comentando o que lhes aconteceu. Daí vocês que queiram estudá-la, essa obra pode ser comprada em livrarias. Eu não sei qual é a editora que está encarregada. Parece que tem PDF também, André. Existe em PDF, mas eu gostaria de saber livraria. Qual é a editora que tem ainda a edição deste livro, porque é um livro antigo, né? Ele tem os espíritas de hoje praticamente desconhecem. Os que são frequentadores de casas espíritas muitas vezes não sabem que existe, porque essas obras perderam um pouco o gosto popular, porque hoje nós temos tantos romances, tantas outras informações que quando o livro era bastante raro, ele era muito importante. Nós temos a informação que a editora Conhecimento
edita este livro, ele está disponível. O ano da edição que nós temos aqui é de 2010. Então, as pessoas que quiserem poderão procurar. E em livraria, ou melhor, em casas espíritas que tem biblioteca, esse é um dos livros bem antigos, aqueles livrões que ficam na biblioteca e ninguém tira para ler, sabe? Fica lá encapadinho, bonitinho, e ninguém vai atrás, né? Então, é uma referência que seria muito útil para os que gostam de pesquisar, buscar isso. Nós sabemos que na Livraria Saraiva ele existe, está lá, esse A Crise da Morte, da editora Conhecimento. Você poderá fazer a sua encomenda ou poderá adquirir, indo lá fisicamente. Lembrando também aos ouvintes que tiverem interesse nesse assunto, o livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, também é riquíssimo nessas passagens, nesses assuntos a respeito da desencarnação. E é bom saber, viu, gente? Porque nós todos vamos precisar saber disso, porque vamos passar pela mesma burrada. É bom vamos a gente se preparar. A mesma bobagem que é ir pro outro lado, né? Bobagem boa, né? Porque a gente vai voltar para a gente analisar o que a gente fez. Isso Nós mesmo. vamos então deixar vamos aqui. Fazer um breve intervalo. Você não sai daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Voltei, livro que é do Espírito Irmão Jacó, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o segundo e se chama A Frente da Morte. Este capítulo ele tem um subtítulo, cujo nome é Minha Filha. Nós entraremos agora na leitura desse subtítulo. O capítulo tem vários subtítulos. No bloco anterior nós terminamos no grande desprendimento. Agora nós vamos começar e terminar Minha Filha. Relegado às próprias obras, por que não confessar? Me senti sozinho e amedrontado. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Busquei me abrigar na prece, mas o poder de coordenação me escapava. Não conseguiria definir se eu era um homem a morrer ou um náufrago que se debatia em substância desconhecida sob extenso nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade ante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, me oprimia o íntimo. Ansiava por me libertar, chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, avistei minha filha Marta, a me estender os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria lhe transbordava do semblante calmo. Avançou carinhosa, me abraçou e falou terna aos meus ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir aquele abraço, a retribuir o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de alegria e reconhecimento, porém, me correu abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora? Para mim, minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação.
e me entreguei confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Nós observamos aqui que a filha que havia desencarnado há muitos anos vem naquele momento de transe difícil se fazer ao lado do pai como o porto aonde ele vai descansar o barco do corpo doente, o corpo cansado e agora morto, e entregar o espírito. É o lugar onde a nau encosta e o seu conteúdo desce no coração daquele homem, agora retornando como espírito ao mundo da verdade. Ele conta que ele se viu sozinho e ficou com medo. Pensou em gritar, implorar socorro, mas não conseguia. Os músculos não obedeciam. Ele ainda estava imaginando ativar a garganta. Mas a garganta já não era mais dele, era do corpo. Não havia mais laço quando se romperam as linhas energéticas que prendiam ao cérebro, por meio das quais ele, como espírito, ordenava e o corpo obedecia. Ele não teve mais, a partir daquele instante, condições de governar o barco físico. E então, ele queria gritar, ele queria mover os braços, ele queria fazer alguma coisa, mas o corpo não respondia, porque não havia mais conexão entre a alma e a matéria. Ele não sabia se ele era um homem que morreu ou um náufrago que se debatia em substância desconhecida sob um extenso nevoeiro. Porque ele, na verdade, era duas coisas. Ele tinha o corpo que estava morto e ele, como espírito, estava agitado. Ele não sabia controlar-se. E isto levou-o a meditar naquela cena do Evangelho, provavelmente impelido pela ação magnética de algum amigo espiritual que lhe sugere a imagem. Porque até então, André, a gente observa que ele fica meio... Às vezes ele tenta orar, mas ele não consegue, porque ele não tem coordenação mental para isso. Então, parece que ele fica nessa água turva, tentando fazer E na medida em que ele consegue entrar em comunhão com essa ideia desse Jesus, que naquele barco onde os pescadores estavam com medo e Jesus estava dormindo, eles se agitam e então Jesus acorda e vê aquilo e ordena a tempestade que ela cesse. Ele une a mente a uma ideia de paz, a uma ideia de confiança, a uma ideia amorosa, de ligação dele com poderes sublimes. E então ele conta que essas forças de auxílio dos protetores, unidas à minha confiança, é a hora em que ele tem que dizer quem ele é. Ele precisa atuar mentalmente para que ele possa estar sintonizado com aqueles que o estão ajudando. E então, esta ligação dos protetores espirituais com a confiança dele suspenderam, bloquearam as perturbações. Ele sentiu que braços fortes, apesar de ele não enxergá-los, o colocavam de volta ao leito. Ele continuava aflito. Ele queria libertar-se. Chorava, conturbado, ainda preso ao corpo que estava desfalecendo, quando ele percebe uma pequena luz que se faz perceptível perto dele. E esta luz, ele identifica, é a filha, aquela menina que havia desencarnado anos atrás, que lhe estendia braços, como a recebê-lo no porto nevoento. Que alívio! Ali estava, linda como nunca. Uma intensa alegria transbordava no rosto de Marta. Ela veio carinhosa, abraçou-me o busto e me falou aos ouvidos. E aí, queridas irmãs, queridos irmãos, nós entendemos o valor da verdadeira amizade, do verdadeiro sentimento. Não mais o sexo, não mais o gozo, não mais o prazer físico, a excitação, não mais o interesse comercial, não mais o sócio de aventuras, de ganhos, de riquezas, de viagens.
Não. A verdadeira união de alma, de amor, que chega até ele e sem precisar dizer nada, ele identifica. É a filha. E agora ele não sabe dizer quem era ela, se ela era a filha ou se ela era a mãe dele agora, que está chegando como recém-nascido no plano da verdade. Difícil responder. Sabia apenas, ao ouvi-la dizer, paizinho, é necessário descansar agora. Sabia apenas que a presença dela representava o mundo diferente em uma nova revelação. E confiado, entreguei-me aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Que nós tenhamos amigos que nos queiram bem, como Marta estava querendo o seu paizinho. Que nos lembremos de cultivar na terra afetos desinteressados e puros, servindo aqueles que agora estão muitas vezes no leito de dor, que agora nos estão cobrando nossa dedicação, nosso cansaço, nossa saúde, que nós possamos servi-los com amor, porque chegará um momento em que nós estaremos precisando, em que nós seremos os doentes, em que nós seremos os aflitos. E lá do outro lado, quem sabe, a pouca coisa que tenhamos feito com amor aqui, surja diante de nós como as mãos estendidas que nos recolhem nos pedaços, nos troncos flutuantes dessa viagem, deste navio junto ao porto. Lindo capítulo. Lindo capítulo, importantíssimo para todos nós. Agora que estamos chegando ao final, Solange, gostaríamos de renovar o convite para amanhã. Exatamente, amanhã, tratamento espiritual, cirurgia espiritual à distância, dia 12 de fevereiro, amanhã, quinta-feira, a partir das 19 horas. Você pode obter maiores informações no www.mensagemfraternal.com.br. Inclusive, você pode assistir todo o tratamento através do site da TV alvoradespírita.com.br também, e fazer o tratamento à distância. Basta se posicionar com tranquilidade no seu lar, informando-se das recomendações no site que o Solange acabou de dizer, o mensagemfraternal.com.br. Basta entrar lá e você vai ver já os links onde você pode navegar e se informar. É uma cirurgia sem corte na pele, sem lesão física e totalmente gratuita. As pessoas que forem fisicamente no lugar poderão recebê-la, e aqueles que não podem ir poderão fazê-lo através da TV Alvorada Espírita. Lembrando que ainda hoje nós também temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir das 20 horas. O endereço é no www.tvalvoradespirita.com.br. Nós estamos encerrando o nosso programa, agradecemos a sua participação, que seja uma semana de muita paz para todos nós, e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Com o capítulo 3º do livro. Exatamente, que você possa acompanhar conosco, hein? Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, como é bom saber que há quem nos ame, quem não se esquece de nós, quando nós fizemos algo por amor. Estamos acostumados a fazer algo por interesse, a fazer muita coisa por desejarmos realce, a compliciarmos com condutas e com pessoas, porque queremos fazer parte da fama, do sucesso. Mas quando a desgraça fulmina a vida, quando a miséria nos cobre de feridas, quando o sofrimento nos agonia, geralmente não encontramos os sócios. Geralmente não encontramos os cooperadores das festas e das farras. Estamos muitas vezes sozinhos no hospital, vítima das doenças terminais. E aqueles que eram nossos companheiros de alegrias, de viagens, estão muito ocupados
para se lembrarem. E às vezes tem até receio de recordarem-se de que seu amigo de arruaças está agora em uma situação tão trágica como a que ele mesmo vai um dia ter que enfrentar. Vai chegar um momento, Jesus, em que nós nos sentiremos tão sozinhos que vai doer em nossa consciência termos desprezado o jardineiro, termos nos desfeito do ascensorista, termos ridicularizado a empregada da nossa casa, termos dado tão pouco valor àqueles que, em uma posição social inferior, gostavam de nós. Porque talvez eles estivessem ali ao nosso lado, talvez fossem aqueles que nos sustentassem as mãos trêmulas e medrosas na hora de voltarmos à vida da verdade. Obrigado, Jesus, por nos permitir que irmão Jacó nos alertasse, a fim de que nós, ainda com tempo para viver na matéria, pudéssemos semear simpatias, carinhos espontâneos, não esperando receber, mas compreendendo que é o amor que governa a vida e o amor que a gente oferece sem esperar nada em troca. Cultiva sementes de afeto em toda parte. Que bom que as pessoas que estão entendendo a mensagem do irmão Jacó olharão de olhos novos aqueles que estão à sua volta e saberão que estão no mundo, como você mesmo disse, não para serem servidos, mas para servirem. Obrigado por nos inspirar, Jesus querido. Que o teu amor nos abasteça para que nós aprendamos a abastecer os outros com essa riqueza. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos